É, Hoje a gente vai falar um pouquinho, gente, a respeito da divisão do mundo em Oriente e Ocidente, como a gente conhece nos dias atuais. No decorrer da história, os povos eles passaram a dominar outros povos e algumas nações elas se tornaram as principais dentro de uma sequência histórica. A gente pode lembrar que durante um tempo a Grécia manteve a hegemonia, depois Roma, e depois a gente percebe, especialmente após o século, principalmente após o século quinto século, as atenções elas se voltaram para a Europa. Então, as tribos bárbaras depois se tornaram, deram surgimento aos grandes reinos na Europa, e o poder passou a se concentrar especificamente na Europa. O termo eurocentrismo ele pode é oriundo desse processo histórico que aconteceu. Nações importantes como Portugal, Espanha, França deram início a esse processo. Tanto é verdade que no século XV o mundo ficou dividido entre um lado pertencendo à Espanha, outro lado Portugal, e passou-se inclusive a usar um termo falado chamado Velho Continente, se referindo à Europa, porque em razão de naquela região terem reinos muito antigos, como o caso dos francos, o próprio caso ali da Península Ibérica, que inclui Portugal e Espanha. Mas o mais interessante é que essa visão eurocentrista ela passou a definir quem mandaria no mundo. Aqui na América, a América passou a ser conhecida como Novo Mundo porque foi dominada, ela foi colonizada pelos europeus. Então tinha essa visão eurocentrista. Qualquer povo que não fosse europeu naquele período era considerado como povo primitivo ou que não tinha nenhuma espécie de cultura, como selvagens. Então a dominação europeia sobre esses outros continentes, e mais tarde a gente tem o caso do novíssimo continente, que seria a Austrália, aquelas ilhas próximas, mas o mais importante é que essa visão eurocentrista ela afetou muito como o mundo é atualmente. Então, essa questão de divisão, dividir o mundo dessa forma, por uma questão talvez de localização geográfica, talvez pensassem, os próprios europeus pensavam que eles estavam acima dos outros, por deterem conhecimento tecnológico, científico, em razão da Idade Média, surgimento de grandes invenções, o avanço da própria ciência naquela região, naqueles países ali, fez com que eles, e com as grandes navegações, com o objetivo de domínio, de enriquecer, de acumular capital, passou-se a ter essa visão, a chamada visão eurocêntrica, que dava mais ênfase na questão ideológica mais aos seres humanos, a visão antropocêntrica ela passou a ser mais difundida também. Então é isso aí. Então a divisão ocorreu de Ocidente e Oriente, lembrando dessa sequência histórica. É isso aí, gente. Um abraço.